Fórum Mídias de hoje, 4 de junho de 2025. Um dos assuntos que nós vamos tratar é isso aqui. Isso aqui é uma matéria que eu publiquei ontem na revista Fórum. Lindbergh vai pedir a prisão preventiva ou tornozeleira para Jair Bolsonaro. Ele pode fugir. O líder do PT na Câmara propõe medidas para evitar uma fuga anunciada que levaria a uma desmoralização da justiça brasileira. Mas antes disso, eu vou falar num outro assunto, que foi a coletiva do presidente Lula ontem. O presidente falou de vários assuntos, falou de Gaza mais uma vez. O presidente voltou a dizer que é genocídio quando você tem um dos exércitos mais bem armados do mundo atacando uma população desarmada com 40% de mulheres e crianças. Além disso, o presidente falou sobre novos projetos do governo, além dos que já fazem sucesso aí, como o Pé de Meia e outros, que são processos que vão ser lançados agora como mais especialistas, que são especialidades médicas e exames médicos com uma acessibilidade maior para a população, não ficar com esse tempo de espera interminável. O outro que ele falou vai ser sobre o gás para as pessoas de baixa renda, que ele disse, o botijão de gás sai a R$ 37,00 e chega em alguns lugares no consumidor por R$ 120, R$ 150. Que isso daí o governo vai intervir nisso aí para a população mais necessitada, né? Também do crédito para a pessoa poder fazer uma pequena reforma em casa. Às vezes a pessoa quer levantar um quartinho a mais, dar uma melhorada, vai ter crédito para isso. E um outro programa também é crédito para os entregadores comprarem as suas próprias motos. Todos são programas que o governo estará lançando ainda este ano e que o presidente comentou. E, além disso, ele falou do famoso assunto de que a mídia não para de falar, que é o IOF. Ele vai ter um almoço hoje com os líderes dos partidos e mais o ministro Haddad com sua equipe para fecharem um acordo. E o presidente lembrou do que trata o IOF. Por que o IOF está sendo colocado agora? O Lula diz que as desonerações sem compensação originaram a polêmica do IOF. Quem não se lembra quando, no ano passado, houve aquele escândalo da mídia, porque o governo queria acabar com a desoneração da folha. Aí a mídia, não pode, isso é um crime. Por quê? Isso eles não diziam, mas eles mesmos são beneficiados com milhões em desoneração da folha. Era um programa lançado pela presidenta Dilma em 2012, era uma medida de momento para que as empresas contratassem gente para gerar mais emprego e que, no entanto, perdura. Era para ter acabado no final do ano passado, mas eles conseguiram uma prorrogação até 2027. Essa desoneração vai caindo aos pouquinhos. Mas, em troca disso, era necessário uma contrapartida, porque o governo estava abrindo mão de uma receita e, pela Constituição, ele precisa de... Se você tira dinheiro de um lugar, você precisa pegar de outro. E isso daí o governo teve que tentar com o aumento do IOF, não é? Aí aqui, nós temos um problema, disse o Lula ontem, que é uma deficiência cultural no Brasil, ou seja, todo o benefício que você dá para o setor produtivo, para os empresários, para que uma empresa possa se instalar no Estado, para que a gente possa evitar uma crise econômica, e eu já fiz muito, ou seja, você dá por 1 ano, por 2 anos. Quando você quer tirar, é muito difícil. As pessoas querem que seja permanente. Aí ele
deu os números. Sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefício aos empresários? 800 bilhões em benefício para os empresários. Isso não é pouca coisa, gente, não é pouca coisa, é muito dinheiro. Agora, o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento que tem que cortar. E esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração dos empresários. Podiam abrir mão, mas eles não querem abrir mão. Né? Podia ser tirado desses 800 bilhões, mas eles não querem. Eles acham que aquilo é um direito adquirido. Eles não querem que mexa nisso. Então, o governo tem que tentar fazer. E o único jeito do governo, que o governo não gera riqueza, é através do imposto. Aí aqui, olha, no ano passado, quem não se lembra, que a imprensa bateu o tambor contra o governo por causa da desoneração. Olha lá, as empresas que o Estadão, um dos beneficiados, empresas criticam suspensão da desoneração da folha e dizem que a medida pode afetar empregos. As associações lembram que as empresas fizeram investimentos, levando em consideração uma medida aprovada em ampla maioria no Congresso. Central Sindical fala em possibilidade de perda de 1 milhão de empregos. Agora, veja bem, eles fizeram um cálculo contando com a continuação de um benefício que já era para ter sido encerrado, que conversa mais fiada, não é? Agora, veja o que diz a Federação Nacional dos Jornalistas. A desoneração na comunicação chegou a 462 milhões em 2024, mas não gera novos empregos para jornalistas. A desoneração foi criada para isso, para gerar emprego. E, no entanto, não está gerando emprego, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas. Foram 462 de janeiro a agosto, fora os outros setembro, outubro, novembro, dezembro. É o que mostrou o DIEESE. Os estados mais beneficiados foram Rio e São Paulo. Agora, a Globo recebeu 150 milhões em desonerações do governo. A Rádio e TV Record, quase 30 milhões. Editora Globo, 19 milhões. SBT, 17 milhões. Agora, e os empregos? Nada. Dados recentes do Cadastro Geral de Empregados do Ministério do Trabalho apontam que desde 2013, olha que a medida da presidenta Dilma foi de 2012, então eles estão sendo desonerados desde 2012. O emprego formal no jornalismo encolheu em mais de 20%. Em vez de crescer, encolheu. O equivalente à perda de quase 13 mil vagas. Em 2024, de janeiro a agosto, o resultado entre admitidos e desligados ficou negativo em 95 vagas. Enquanto as grandes empresas se beneficiam com bilhões em desoneração ao longo dos anos, os jornalistas enfrentam salários baixos, precarização e desemprego crescente. É o que disse a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Portanto, a questão do IOF é a questão de onde tira. Eles não querem, eles querem o quê? A desvinculação do salário mínimo das aposentadorias e dos benefícios. Ou seja, aumenta o salário mínimo apenas para quem está trabalhando. Os aposentados querem que tire dos aposentados a garantia do aumento e da vinculação ao salário mínimo, a mesma coisa com os benefícios. E a outra coisa que eles querem é mexer na cláusula pétrea da Constituição sobre a verba destinada para educação e saúde. Ou seja, eles querem tirar dos mais pobres, daqueles que necessitam do Estado. Né? Dos aposentados, querem cortar a vinculação com o salário mínimo e seus aumentos, e da verba de educação e saúde, que eles querem que diminua. Para quê? Para pagar juros. Agora, eles não querem coçar o bolso e pagar a parte deles. Você vê o escândalo que foi quando se falou
de cobrar imposto de renda de quem ganha mais de 1 milhão. Oh, meu Deus do céu! Parece que não é? É uma coisa de louco. Agora vamos voltar ao assunto inicial aqui do pedido de prisão preventiva ou tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na esteira do filho Eduardo, que já se encontra em alto exílio nos Estados Unidos, e da deputada bolsonarista Carla Zambelli, que deu um adiós à la espanhola, o Jair Bolsonaro pode seguir o mesmo caminho, é o que pensa o líder do governo, Lindbergh Faria. Depois da fuga de Eduardo e Zambelli, a preocupação passa a ser o próprio Bolsonaro. Aí você veja, a Zambelli já fugiu e zombou da justiça brasileira, porque ela diz que tem cidadania italiana. Então, que ela vai ficar lá pela Itália. Ela tem cidadania italiana e nunca escondi. Se tivesse alguma intenção de fugir, eu teria escondido esse passaporte. Como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã, bom, etc. A fuga do Jair Bolsonaro vai ser uma desmoralização da justiça aqui. Por isso, é fundamental que o Supremo determine medidas para evitar que ele fuja. Porque já imaginou a situação do país se depois de tudo isso, o que acontecer foi ele ficar lá nos Estados Unidos, porque estão falando, mas ele não tem a cidadania italiana. Alguém tem alguma dúvida que ele vai fugir para os Estados Unidos e lá vai ficar abrigado no governo de extrema-direita, como estão lá o neto do Figueiredo, o Alan dos Santos? Ele vai ficar por lá, pelo menos enquanto o Trump estiver lá. E de lá vai continuar com a mesma conversa e a mídia dando o mesmo espaço para o jornalismo declaratório, para ele falar as abobrinhas e manter os ataques à nossa democracia. A gente tem que fazer uma autocrítica a respeito do tratamento que está sendo dado a esse criminoso, Ele passou já os anos de 2023, 2024, nós estamos no meio de 2025, e ele todo dia na mídia, a gente tendo que fazer programa aqui para rebater fake news do Bolsonaro, todo dia na mídia. É liberdade de expressão. Não, temos que respeitar o devido. Eles não respeitam nada. E se ele fugir, vai ser uma desmoralização completa. Como é que você vai falar para a população que aqui existe o império da lei, que aqui o crime é punido? Vai ser um assinte, ele vai ter ficado aqui 2 anos e meio zombando do Brasil, porque usando do nosso não, temos que respeitar o devido processo, mas o devido processo também permite, como no caso já no ano passado, que ele foi para a Embaixada da Hungria, ficar lá dentro durante 2 dias sem ter comunicado, ele podia ter sido preso ali. Ele podia ter sido preso quando ele está atacando e incitando os seguidores dele contra a justiça que o está julgando. E, no entanto, não vamos fazer isso, porque ele poderia ter sido preso quando ele alega que está financiando o filho que está lá fora, pedindo punição para o ministro relator do caso dele. Ele podia ter sido uma prisão preventiva para ele, e não fazem nada disso, e deixam que ele continue falando. Depois que ele fugir, vai ser como a Zambelli. Agora, o Gonê pediu a preventiva da Zambelli, agora que ela está lá fora. É uma desmoralização completa. Está agora no momento, isso é o
quero lembrar, as pessoas, a maioria daqui, não assistiu, mas está no ar a novela Vale Tudo, que é uma reprise de uma novela que passou há muito tempo, nos anos 80. No final da novela, eu posso dar o spoiler para quem está assistindo, porque a novela já disse que hoje em dia algumas coisas eles vão mexer, mas no final da novela, o empresário fazia isso, dava uma banana para o Brasil. Se mandava impune e dava uma banana para o Brasil. O Bolsonaro, nós vamos deixar que ele dê uma banana para o Brasil, lá de fora, zombando do país? Até quando vamos permitir a impunidade dessa criatura? Até quando isso vai ser permitido? Vamos esperar ele chegar lá de fora para aí o Gonê pedir a prisão preventiva dele? Não adianta criticar, não adianta nada se não agirem. Nós já vimos que o próprio Congresso é a favor da impunidade. Portanto, a justiça tem que ser feita e ele não pode escapar dela ou vai ser uma desmoralização completa. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo, muito bom. Mais um excelente Fórum Mídias. E agradeço pela sua participação hoje, Melo. Amanhã você volta para mais um Fórum Mídias. Ana está com a gente amanhã também. Amanhã tem mais. Um abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã.